Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia de Mercúrio, e a Lua está em Aquário agora de manhã, vai se distanciando aí de um trígono com Marte, de um lugar aí da gente pensando muito, vendo todas as opções que tem. Acho que passamos aí por dias bem mentalmente densos, né? E aí à tarde, a Lua chega em Peixes, um signo de água. E lá em Peixes, dali, quando a Lua chega em Peixes, ela enxerga os planetas que estão em Escorpião. Então, ela enxerga a Vênus, ela enxerga o Sol, ela enxerga Mercúrio. Então, é um dia, assim, especialmente da tarde em diante, que a gente vai ficando mais com a gente mesmo, que a gente vai ficando mais introspectivo. Me parece que é um pouco a gente acolhendo, né? Tudo que aconteceu nesses últimos dias, nesses últimos tempos, seja no contexto geral, seja nas eleições, que foi denso, né? Para todo mundo, ou mesmo na vida individual de cada um. Então é uma hora que a gente recolhe, assim, para pensar. E acho que não é nem para pensar, é para, tá bom, onde que eu tô agora? Então é um pouco isso aí, esse dia, né? Hoje é um dia que é feriado, que é o dia chamado, né, de finados, onde a gente supostamente, porque não tem muita regra, né? A gente tem mortos que a gente lembra todos os dias, mas que tem essa ideia um pouco, né, de ser uma hora da gente pensar nisso. E eu acho sempre bom primeiro pensar as coisas de bom, né, que quem não tá mais aqui deixou para nós, em vez de dar um peso assim, né, para essa data, e não que ela não seja pesada, não quero aqui ficar, meu Deus, como a vida é linda, é difícil mesmo. A gente sempre tem, né, ou a maioria das pessoas, perdas inesperadas, perdas por motivos que poderiam ter sido evitados ou que são muito drásticos, coisa, enfim, ou porque a pessoa era muito jovem ou porque a gente gostava muito, motivos inúmeros assim. E fora o que a gente viveu, né? E segue vivenciando, mas enfim, né? Que o seu auge, ainda bem, já passou, pelo que a gente parece, né? Da pandemia. Então, ficar um pouco com as boas lembranças que a gente tem, né? Dessas pessoas. E no fim, sempre, independentemente se a pessoa não tá mais aqui há 1 ano, se ela não tá mais aqui há 10, se ela não tá mais aqui há 20. E eu acho bem bonito, porque eu acho que a gente sempre acessa tanto a pessoa, não a pessoa, né? Mas o que a pessoa nos deixou, nos representou, o que a gente viveu, né? Isso fica dentro da gente. Eu tenho um amigo que perdeu a mãe muito cedo, e uma vez ele me falou que quando alguém que a gente gosta morre, a pessoa passa a morar dentro da gente. E acho muito mais bonito a gente reverenciar nisso do que a gente ficar lamentando e revendo a dor do outro não estar mais aqui e as coisas que foram deixadas, porque é muito triste mesmo, só por isso. Tá certo? E também acho sempre uma oportunidade para a gente pensar na nossa vida mesmo, se a gente está aproveitando, né? Afinal de contas, a gente nunca sabe o dia de amanhã e se a gente está valorizando as coisas que são certas, assim, as coisas que de fato são mais importantes, ou não. Bom, então é isso. Hoje vamos de tarô dos ursinhos, tá? Que tava com muita saudade desse tarô. Tirar aqui um conselho para nós e lembrando para você ouvir o meu podcast Céu da Semana lá na Deezer. Tô falando desta semana de lua crescente, comento aí esses planetas todos em Escorpião. Vamos lá que quando a gente vê, o ano já acabou, não é isso? Então vamos lá, um conselho para nós. Vou ficar com essa. A justiça. Um conselho aí para a gente ser racional, para a gente pesar as coisas na balança. Depois temos aqui, vou ficar com essas mesmo, o louco e a morte, vejam vocês. Então, me parece, né, um conselho que fala, por um lado, da gente pesar as coisas na balança, fazer os cortes que a gente julga necessário, mas depois vem o louco, depois vem a morte. Então, assim, a justiça, a balança, ela não é fixa.
Não é para sempre, aquelas coisas vão ter aqueles pesos. Aí, de repente, não tem mais. A gente até tinha pesado mesmo na balança, tinha chegado a tal conclusão, mas a vida muda, né? E a gente deixa para trás a conclusão que a gente tinha chegado e vai atrás de outras coisas. Porque no fim a gente está sempre morrendo para renascer, né? O dia morre para renascer. Então, acho que fala um pouco sobre isso, esse jogo. E também acho que a gente pode pensar esse jogo do louco andando para cá e a morte andando para lá, de às vezes a gente falar, quer saber, eu vou deixar esses processos de morte aí para lá e eu vou fazer meu próprio julgamento, vou eu fazer o papel dessa morte que vem a cavalo e ver o que eu quero que morra e o que eu não quero que morra, né? Acho que tem um pouco essa aqui, nunca pensei nisso, mas assim, vendo essas 3 cartas, me dá uma impressão dessa dualidade, né? Do que morre porque morre e do que morre porque a gente decidiu. Isso aqui eu não quero mais. E quando é a gente que decidiu, é preciso ter uma força de vontade. É preciso ter uma força de vontade. Aqui, às vezes, parece que não, né? Tem mortes que não, que simplesmente você fala, gente, não dá mais para trabalhar nesse lugar. Não dá mais para morar nessa casa. Ou a vida te traz. Então, você não vai mais trabalhar aqui, né? A pessoa pede o apartamento que você está morando. Aí você nem fez nada. E tem outras que a gente sente mesmo a morte lá. E tem outros que a gente sente que precisa morrer, embora a gente não queira muito. E aí me parece que a carta da justiça fica sendo providencial, porque não tem nada que venha a cavalo. É a gente que tem que sair, montar a gente mesmo no nosso cavalo e ó. Então talvez hoje seja um dia de pensar o que você sente que já morreu e o que você sente que não morreu, mas você sabe que precisa morrer. Para que venha o novo, para fazer outras coisas. E também ter o tempo disso, né? Porque a morte, para mim, a morte do tarô, né? Ela tem um tempo. É como se ela quisesse que você participasse do processo, sabe? Como se ela perguntasse, e aí, o que você não quer mais? O que você quer me dar? E eu acho linda a morte do tarô mitológico, que ela tá com os braços abertos. Amanhã eu vou usar esse baralho. Gente, um beijo, até mais. Bom feriado.